Meus títulos estão despencando. E agora, o que eu faço? Então, hoje nós vamos explicar nessa aula a dinâmica dos títulos para você ficar tranquilo com a sua carteira de títulos. Vamos lá? Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Tá chegando aqui de paraquedas? Pois então aproveite e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ser atualizado de cada nosso novo conteúdo. E essas semanas têm sido realmente uma renda fixa com cara de renda variável. Sempre foi assim nos títulos públicos. Mas muito investidor se assusta na hora de investir e falar, meu Deus, está negativo, o que eu faço agora? E qual que é a melhor solução para que eu consiga estar diante dos meus investimentos com tranquilidade? Então, hoje nós vamos trazer para vocês falando sobre isso, né? E o Tesouro Direto, taxa sobe, mas os atrelados à inflação já ficam abaixo dos 7%. Isso foi uma reportagem que a gente pegou. E na segunda-feira nós vimos o pré-fixado com 13,51 e 13,73, por isso que muita gente ficou assustada, né? E a juros pré-fixados também em 13,83, já o Tesouro 30, o IPCA 29, 40 e 50, 7,36, 7,6 e 6,97 o mais longo. Então, essa dinâmica, né? Muita gente que já investe em título pensou o seguinte: se o Copom fez a mudança de taxa Selic com esse ponto percentual para 14,75, todos os títulos deveriam subir atrás da Selic, não é, professora? Pois é, essa é, vamos dizer, em tese, o que a gente aguardava, mas não foi o que aconteceu. E como a gente já tem alertado há muitos meses nesse canal, nós estamos num momento atípico, de todas as formas, tanto aqui, né, interno, porque nós temos o nosso grande desafio, que eu já falei, outras pessoas já falaram antes de mim, né? Mas é fato, gente. Enquanto a nossa política fiscal não for resolvida, uma segurança, os investidores e todo o mercado fica. E agora, o que vem lá? Então, assim, o Banco Central está fazendo o papel dele. Ele está mantendo a taxa Selic em alta para quê? Para que a inflação abaixe e melhore a economia. Mas se do outro lado o governo começa a gastar e não faz a lição de casa, que é puxar o cinto, vamos secar as torneiras, dar, né, dinheiro para tudo que é lado, o negócio não vai conseguir resolver. Então, né, isso é uma coisa aqui. Bom, já do lado externo, né, o lado fora Brasil, a gente vê o quê? As tarifas do Trump, né? Ele vai, ele volta, ele abre um momento, durante 3 dias, todo mundo fica naquela coisa. E o que mais a gente está percebendo, o que é? É que todos os países com isso, os Estados Unidos, aquela soberania econômica, começa-se a ficar em questões duvidosas. Por quê? Primeiro, saiu nos meios de comunicação o trilhão em dívidas que lá se tem. Então, um país que sempre foi o primeiro a colocar dinheiro aonde se precisasse, né? E ele já chegou no governo dele falando, peraí, vamos rever essa situação. E ele fez isso dentro da casa dele, ou seja, nos Estados Unidos, dentro dos ministérios e tal. E também agora que a gente está vendo todo esse assunto comercial para o lado de fora. Tirando isso, nós temos outro fator que também traz muita insegurança, que são as guerras. Guerra, né, 1, 2, 3, a semana começou do Paquistão também. Então, assim, são muitas guerras e que trazem muitas consequências, porque aquilo que a gente sabe hoje, o mundo, ele é globalizado. Então, assim, eu não estou sozinha aqui na América do Sul, dentro do Brasil, dentro de Minas Gerais. Não, eu aqui dependo lá do outro lado de alguma coisa que vem e chega para mim aqui. Então, tudo isso afeta diretamente e as inseguranças é a pior coisa, porque você fica na insegurança, vem o medo e as decisões são erradas. E, por fim, esse pessimismo que a gente tem como seres humanos. Ninguém quer perder.
Esse é um fato. Então, como que a gente faz? E por isso, esse momento da gente fazer a reflexão. Se você sabe que um título, e aí eu vou mostrar para você, né? Vou abrir para você aqui a minha carteira e mostrar como o título está se comportando nesse momento, o que eu comprei lá atrás, que hoje já nem está mais disponível para compra. Você tem que ter tranquilidade. Ele tem momentos que ele vai bem, com toda a economia girando em torno, sem nenhuma turbulência. Mas tem outros momentos que a turbulência é tanto que as pessoas ficam no desespero e isso mexe muito com o mercado na hora. Então, assim, por isso que às vezes a gente vê essas situações de precificação. Então, assim, por que que está diminuindo? Porque se percebe alguma coisa que os investidores estão vendo e aí eles falam, não vale a pena pagar 14, né? Então, a pessoa às vezes quer vender, né? Quer fazer marcação a mercado. Então, isso tem que servir de alerta, né? Na sua posição de título. Então, eu vou trazer para vocês o extrato analítico, que eu já mostrei outras vezes, de um título que eu tenho para vocês entenderem essa dinâmica do tempo do investimento. Então, olha só que impressionante. Eu tenho o Tesouro Pré-fixado 2031 numa corretora. A corretora é a C6, essa é uma delas. Aqui eu fiz, então veja só, valor investido total R$ 733,90 e hoje ele está em 740. Ah, Rosana, mas está positivo, a gente não está falando que está derretendo, mas vamos lá. Aqui estão as aplicações realizadas, ou seja, quais foram as datas que eu adquiri esse título nessa corretora, porque eu tenho esse título em outras corretoras também. Então, nessa corretora, comecei lá no dia 4/4 de 24, depois no dia 15/4, depois outra vez no dia 15/4, dia 28/6 de 24 e dia 2/7 de 2024. E atenção, rentabilidade contratada, ou seja, quais foram as taxas que eu adquiri aquele título naqueles dias. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu peguei 11,23, 11,65, repeti 11,65, 12,41 e 12,52. Para e pensa, esse título não está mais disponível para compra, mas nós temos o mais próximo dele, que é hoje o 2032, e estava em 14 e agora quase derretendo, indo para os 13, né? Então, o que que você tem que estar atento aqui? Nessa primeira faixa do gráfico, essa é uma ideia, você já dá uma olhadinha aqui, como é que está o seu gráfico? E aí, ele vai abrir para você. Tchan, 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 tchan. E ele está derretido, gente, né? Esse azul mais escuro é a performance do preço teórico, o quanto que ele teria que me pagar se ele não sofresse marcação a mercado, né, no dia. Então, olha, hoje, aquele 115 lá investido, aquele é o total bruto hoje, seria 132,20 se não sofresse a marcação a mercado. Como está sofrendo a marcação a mercado, ele está aqui, né, nesse valor, que é o valor de 115,23 no dia de hoje. E aí você pode me perguntar, se a gente for abrir todos esses gráficos, tá bom? Você vai ver que tá todos iguais, nesse sentido. Qual, Rosana? Tchan, 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 tchan. Olha, aqui você vê a marcação a mercado positiva, logo depois que adquiriu o título, né, um tempinho depois, e hoje ele está aqui, né, 201, o valor e 66, mas se fosse o teórico, seria 216. Então, o que eu quero mostrar para você é o seguinte, que nem sempre quando a gente vê que a taxa está derretendo, você está perdendo o valor do seu aporte, né, daquele título adquirido, porque nesse caso, o que está valendo aqui também é o IPCA. E você não está só recebendo a taxa contratada, mas ele também traz para você ao valor presente o IPCA. O IPCA é dia a dia. Então, olha só essa atenção que o investidor
tem que ter no momento. Então, nem sempre porque o meu título teve uma variação de taxa, eu vou lá, né, tiro o meu, que vocês viram, de 11 e vou lá comprar o de 14, o de 12, o de 13. Por quê? Porque se eu adquirir antes, o tempo já me traz o juro composto, depois, além da taxa, você tem o IPCA, então, inflação aumentando, IPCA subindo, e corresponde o valor investido naquele título. Então, isso é muito importante, você tem que estar antenado para não perder dinheiro. Agora, Rosana, e aí eu vou trazer esse próximo aqui para você. Então, qual é a estratégia que o investidor deve ter na sua carteira? Eu já disse em outros momentos, em outras aulas, que a nossa ideia nunca é indicar para você um único título. Então, assim, Tesouro Selic, aqui vem muita pergunta, né? A gente já respondeu várias no canal, mas veja só. Tesouro Selic, pré-fixado, IPCA mais 2050, IPCA mais 2035, com juros semestrais, sem juros semestrais. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você tenha, para médio e longo prazo, uma carteira de investimentos e que nela tenha alguns títulos, para que você contrabalance e com eles você tenha a melhor estratégia para poder aguentar essas turbulências que a gente vê no mercado. Então, essa aqui você vai ter duas opções. A primeira opção, qual que vai ser? Sempre, gente, sempre, sempre, sempre. Tenha títulos na sua carteira que você leve até o vencimento. Por quê? Porque você, como eu te mostrei lá dentro do meu login, o meu título 2031, ele teve altos e baixos. Então, isso significa o quê? Tem momentos que ele tem uma marcação positiva, mas para mim não me interessa naquele momento realizar a marcação e eu continuo com ele. Ele está negativo. Tranquilamente, eu sei que naquele momento ele está negativo, mas lá no vencimento eu vou ter o acordado. E se eu peguei numa taxa boa e lá em 2031, que o título vai vencer, não vai ter um pré-fixado de 12, vai ter um pré-fixado de 9, eu saí no lucro. Então, você fica tranquilo. Se for o contrário? Se for o contrário, eu tenho que ter na minha carteira IPCAs que contrabalance isso. Entendeu qual que é a estratégia? Então, das duas opções, qual a estratégia melhor? A primeira, levar até o vencimento. A segunda estratégia, que eu não coloquei aqui, seria a venda do seu título. Mas, para isso, você vai ter que fazer o seguinte. Primeiro, qual o valor negativo que você está perdendo, sabendo que lá no final daquele vencimento do seu título, ele vai estar positivo. Então, primeiro, você tem que saber o valor negativo, depois, qual é o título que se é que você vai levar para um título, e se naquele título, qual o tempo que você vai recuperar aquele valor perdido e quanto tempo você ainda vai ter para ter lucro, porque se você não tiver lucro, você só tiver o resgate do valor perdido desse investimento até agora, mais vale a primeira opção, deixar até o vencimento, entende? E muitas vezes, assim, não é que não dá certo, pode dar certo, como já vi algum caso, né? Então, eu tinha um pré-fixado negativo, resgatei e levei para o IPCA+, que eu tinha mais tempo na frente e não faria diferença para mim. Então, eu recuperei o prejuízo daquele momento, que era uma taxa que estava, acho que entre 3 e 4, que foi a época que a Selic ficou em 3, no patamar de 3, e eu consegui recuperar lá no IPCA. Né? Então, o IPCA com mais 5 anos para frente. Então, veja bem, isso precisa de uma dinâmica e precisa da estratégia. Então, o que eu trago aqui para você? Você tem que ter na sua cabeça, não o que é melhor para o momento, mas você traçar. Então, pega o caderninho, coloca lá, olha, eu tenho isso aqui para médio e longo prazo, é esse título. E já coloca grifo em vermelho lá, né? Momentos que ele vai ficar negativo. Sempre lembrando que lá no vencimento, a taxa acordada, a melhor taxa, ela vai ser paga para você se você contratou ela.
Então, você vai receber tudo lá no seu vencimento. E aí, você dorme tranquilamente, mesmo que a oscilação do seu título esteja perdendo lá 10, 15%, porque lá no futuro você vai receber aquilo que você contratou no dia da compra. Valeu, até a próxima! Agora eu tô suando.